Fala, meus amigos do Pode Tudo Mais um Cast. Aqui é o Leandro, mais conhecido como o Negão. E hoje teremos um assunto super interessante, saindo um pouco do automobilismo e do kart para a tecnologia. Humbertão, e aí? Como andam as coisas? Hoje eu aqui. Preparado? Não, nunca, mas eu estou aqui hoje de coadjuvante. Hoje eu sou mais um telespectador. A diferença é que vocês estão aí nos acompanhando de casa e eu estou aqui. Não, mas eu também não manjo muito. Assim, sou da área de exatos também um pouquinho, mas pô, aqui entrou num nível assim mais amplo da coisa, viu? A galera do TI aí vai curtir o episódio de hoje aí, sem dúvida, hein? Sim, com certeza. Não só porque hoje em dia acho que tá tudo muito integrado, a tecnologia tá na veia da meninada, né? O Rafa tá super interessado aí, que é uma área que ele domina, que ele gosta, então o Rafa quer vir. Então, eu até gosto, mas eu tô com medo desse negócio, viu, cara? Então, mas aí é a hora de a gente pegar um profissional pra explicar se realmente tem todos esses empecilhos. Vai que daqui a pouco eu não sirvo pra mais nada. Já tá Não meio preciso muito nem tá mais perto aqui. disso, Rafa, mas você é meu amigo. Bom, estamos aqui no estúdio Casa da Avó. A gente tá anunciando porque, galera, você quer fazer um material de qualidade, o seu podcast, ou gravar algum curso, ou qualquer serviço conectado a áudio e vídeo? Ó, Estúdios Casa da Avó. Exatamente, só chamar no Instagram, no Estúdio Casa da Avó e fazer o seu contato que vai ter todas as informações necessárias lá. Só falar com o nosso amigo Rafa Baratinha. É isso aí. Gente, curta, comenta, compartilha. Muito bacana a interação de vocês. A gente tá tendo cada vez mais inscritos, o pessoal tá vindo. Isso é muito bacana. No chat aquecido, o pessoal do automobilismo. Mas, gente, vocês que são do automobilismo, também assistam os diversos temas que o Pode Tudo e Mais um Cast oferece aqui também. Tem muita coisa lá para você acompanhar na playlist nossas aí, os episódios passados. Mas hoje vamos ter um episódio. Manda aí, Rafa. Interessante. Muito. Bom, falaremos um tecnologia, um engenheiro, um cara 10, gente fina, não só na inteligência, mas gente fina como pessoa. Cara, Do meu nível. é fantástico. Bom, Morenão, Obrigado por me receberem, pessoal. é isso aí. Seja muito bem-vindo Obrigado. aqui, cara. Agradeço a oportunidade. E hoje a gente vai aprender um pouco com o Moreno aqui, que ele vai trazer um conteúdo aí que é de interesse de todos nós aí, o que vem à frente aí, né? Ah, não, um adendo. Você, Moreno engenheiro, área de tecnologia e tudo mais, mas o cara é cartista também, Também, tá, gente? é meu companheiro de equipe lá no Kart 3. Um beijo pra todos vocês aí do Kart 3 aqui. Olha quem tá aqui comigo aqui hoje. É isso aí, gente. Ei, Moreno, o que você diz pra gente sobre a sua nobre profissão dentro da área de tecnologia? Ah, cara, o engenheiro, ele é o canivete suíço da sociedade moderna, né? A gente trabalha desde construção de prédios, né? As pessoas que fazem engenharia trabalham desde construção de prédios até produtos eletrônicos, petróleo, a gente faz de tudo. Eu, no meu caso, eu sou engenheiro eletricista. Então, eu me formei pela USP em 2007 e fui trabalhar com design de produto, com fabricação de produtos eletrônicos e acabei me achando também em diversas outras áreas. A gente acaba aprendendo muita coisa durante a carreira da gente e acaba tendo a oportunidade de trabalhar em projetos mega interessantes. Então, eu enveredei por reconhecimento de áudio, né, de fala, de reconhecimento de vídeo, reconhecimento de padrões de forma geral, de texto. Trabalhei com produto eletrônico mesmo, né, coisa para processamento de imagens, de sinais. E, assim, a gente trabalha com um pouco de tudo, né, o engenheiro ele faz de tudo. E assim, você sempre curtiu exatas e essa profissão é o que você queria desde novinho. Cara, assim, desde pequeno eu faço desenho, né? Eu li aquele gibi do Seninha e eu queria projetar os carrinhos, né, pra correr. Mas eu nunca tive a felicidade de ter espaço em casa pra fazer isso, né? A geração do apartamento não teve a felicidade de ter oficina em casa. E aí, o que eu fiz? Ficava só no desenho mesmo, né? E aí isso foi, assim, depois a criança ela vai trocando de profissão a cada 3, 4 meses. Depois ela quer ver o bombeiro. Não, eu quero ser bombeiro, quero ser policial, quero ser o moço que corta carne no açougue. Você quer ser tudo, até tudo que é legal. Aí, por volta da minha adolescência, eu comecei a tocar guitarra, tocava bastante música, cheguei a tocar em banda de rock. O Moreno é multitarefa. Então, mas chegou na hora de decidir, eu falei, cara, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de sentar no computador e criar alguma coisa, né? Porque o meu gosto é chegar
ter um plano na tela desenhado e de repente você aperta os botões, lá aparece na sua mesa lá o negócio feito que você fez, que você criou, que você deu existência para aquilo. E isso é o que me deixa ligadão, que eu acho legal, né? Então acabei falando, não, acho que engenharia é meu sua negócio. praia. E aí eu fui lá e comecei a caminhada longa de ter que, né, estudar, passar na faculdade, aguentar os anos até chegar a aterrissar na profissão. E É, nunca para. Não, a gente aprende, aprende, morre burro, cara. Porque exatamente, o tema que a gente vai trazer hoje é uma coisa que, tipo, talvez já acontece há alguns anos, talvez estamos vivenciando um momento mais de mais destaque, né? de popularidade, tecnologia. assim, porque talvez, eu acredito que já tenha no passado, alguns anos, mas a gente talvez pudéssemos conhecer por outro nome, mas hoje tá brigando, só que ainda ela vai muito além do que a gente imagina chegar, que a gente não tem essa noção da onde ela pode chegar. Por isso que o Rafa falou que tá preocupado com isso, né? E eu acho que Com medos. muita gente deve estar preocupado, mas diga aí, Lê, o que a gente vai trazer hoje? Explore um pouco o medo. Bom, a gente vai, claro, dentre outras coisas, acho que o tema principal que a gente quer conversar e abordar é inteligência artificial. Que o Moreno, ele também curte o tema, né? Também tem as suas atividades conectadas a isso daí. E ele pode esclarecer também a dúvida do leigo, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa vamos lá, filme Exterminador do Futuro, ou qualquer coisa do tipo que, assim, poxa, as máquinas dominando os humanos e exterminando os humanos. O quanto isso pode ser verdade e explicar de uma forma, assim, claro, técnica, mas o pessoal de casa aí que não tem tanta familiaridade com o tema. É muito mais do que seu Alexa. É Alexa, muito mais. Sim. Então, Carlos, a inteligência artificial, ela é um ramo da matemática, da engenharia, das ciências exatas, que trabalha com o modelamento de comportamentos por meio de contas matemáticas, de modelos matemáticos. Então, você tem um certo comportamento que você observa na natureza. Então, existem vários, mas um exemplo, a gente fala na natureza, mas vou dar um exemplo concreto. Você tem, por exemplo, a glicemia de muitos pacientes, né, do exame de sangue, que você tirou a glicemia e depois se a pessoa desenvolveu ou não diabetes. Você gostaria muito de saber qual a probabilidade de uma pessoa, dada aquela glicemia, dela desenvolver diabetes, por exemplo. Como que você modela esses dados? Então, para atacar problemas assim que a gente não sabe a relação que existe entre um dado e outro, mas que a gente sabe que existe uma correlação entre esses dados, foi criada uma ciência na qual você cria um modelo que ele é genérico, ele é um modelo que ele não está calibrado para uma atividade, ou ele não foi feito sob medida para uma atividade, mas que depois ele pode ser treinado com uns dados que você coletou do mundo real, dados que são trabalhados, né, por pessoas, que são observados por pessoas, são colocados nesse modelo, treinam esse modelo e a partir desse treinamento o modelo passa a se tornar uma coisa que é específica para uma tarefa. Então, você sai de uma matemática super abstrata, você coloca dados do mundo real, e aí esse modelo se torna uma coisa útil para uma dada tarefa. Então, isso foi quando começou. Isso começou há muitos anos atrás, tá? Final da década de 80, é uma coisa bastante antiga, mas que a computação está tornando isso cada vez mais útil agora porque houve uma explosão da capacidade computacional que existe na palma da nossa mão. A gente está com um produto, né, o celular, o computador, são produtos muito poderosos hoje, capazes de fazer bilhões de contas por segundo. Então a gente pode dizer que a inteligência artificial, de uma certa forma, ela já está com a gente há 30 anos. Pelo menos isso. Mais de Pelo 30 menos anos. mais de 30 anos. Assim, é interessante que, assim, esse ano é o ano que eu faço 4.6, né? 46 anos. E eu comecei a fazer curso de programação, eu tinha 11 anos de idade. 11 anos de idade. Que eu fui aprender Basic 1 e tal, e acabar programando com Clipper. E na época que eu fui fazer, tipo, não tinha utilidade. Por quê? Porque é mais útil um datilógrafo do que alguém que sabe mexer no PC. Né? Então, assim, na época ninguém conseguia enxergar o uso. E é legal você ter aquele parâmetro. A tecnologia não era tão integrada dentro da gente. A não ser para grandes empresas, grandes cálculos, empresas que mexiam com planilhas e tudo mais, área contábil, financeira, né? Agora a gente tem tudo isso integrado para, às vezes, pedir algo para que chegue de forma automática. Por exemplo, a Alexia, sei lá, pedir alguma coisa para você para poder chegar na sua casa. Sim. Né?
tornou útil a esse ponto. Agora, nós damos o controle, essa é a sua opinião, nós damos muito controle para a inteligência artificial e por isso o medo? Ou realmente existe a possibilidade dessa tecnologia perceber o seu padrão e te comandar? Hoje a inteligência artificial que a gente tem hoje, ela não é genérica. A gente tem dentro da inteligência artificial, né, a gente chama de AI em inglês, Artificial Intelligence, e existe o AGI, que é o Artificial General Intelligence. Então, como que eu descreveria o AI, que é o campo mais amplo? É qualquer tipo de algoritmo, né? Algoritmo é um código, né, uma sequência de eventos para realizar uma dada função. Qualquer método que você treina e desenvolve utilizando dados do mundo real, tipo esse exemplo da glicemia que eu dei, ele pode ser usado apenas para medir a glicemia. Então você não pode, por exemplo, pegar esse modelo que foi desenvolvido para glicemia e usar para identificar a placa de carro usando no radar, que é outro exemplo bastante comum, que é reconhecimento de caracteres. Hoje já é feito por inteligência artificial. Você tem lá a câmera de trânsito que olha a placa, sabe que o modelo do carro é um carro, que não é uma van, que é uma bicicleta, que é um pedestre. Muitas dessas câmeras já usam inteligência artificial para reconhecer objetos. Mas o modelo que foi desenvolvido para a câmera reconhecer esses objetos e o modelo que foi desenvolvido para detectar o paciente que pode ser diabético, né, usando a glicemia, outros fatores de saúde, são modelos que não são intercambiáveis. Já o Artificial General Intelligence, eu falei que o AI é o termo amplo, mas o AGI, o General Intelligence, é o que a gente procura, que é a inteligência artificial capaz de resolver qualquer problema. Né, ela é versada, como se fosse nós aqui conversando. A gente tem momentos de foco para resolver problemas, mas a gente sabe resolver qualquer problema. E isso é o que se está buscando, por exemplo, com o chat GPT, mas do ponto de vista de conversas, né? Mas existem outros caras que procuram robôs e androids que possam navegar no ambiente. Então, toda a combinação disso, uma hora vai acabar chegando num ponto em que a gente vai ser... não governado, eu acho, mas vai chegar em um pé de igualdade ou de proximidade com as máquinas. E, assim, se você coloca algo para analisar padrões, porque o ser humano ele é conectado a padrões e ciclos, né? Sim. E se você pega uma máquina que tem uma velocidade de processamento maior que o nosso cérebro... É inevitável que ela supere em algum momento, porque ela tem acesso ilimitado a todos os dados. Você, por exemplo, quando você vai olhar uma figura, uma paisagem, se você prestar bastante atenção, você está focado, o teu cérebro está identificando o meio da figura. A periferia você não está vendo com detalhes. Você tem que virar a cabeça ou virar o olho, aí você enxerga com detalhes. A máquina tem acesso a todos os pontos da imagem imediatamente, com o mesmo nível de detalhe em todos os pontos. Então a gente tem defeitos no cérebro. O cérebro humano é uma máquina fantástica, porque ele não gasta tanta energia quanto um computador que está fazendo milhares, milhões, bilhões de códigos para a inteligência artificial, né? Ele fica na nossa cabeça e se alimenta do que a gente se alimentar, e ele reconhece padrão de qualquer jeito, né? Você pode estar aqui tentando escolher qual é o melhor produto na prateleira, mais barato, com o ml que você quer, o refrigerante com o ml que você quer, do custo correto. Acabou essa escolha aqui, você vai escolher pneu. Depois você vai resolver um problema da sua moradia, lá vai trocar o rodapé da sua casa. E a cabeça ela vai trocando esse contexto. E hoje a máquina não é capaz de fazer isso. Mas é o que se busca fazer, desenvolver uma inteligência artificial genérica o suficiente para que a gente possa aplicar ela em vários contextos diferentes, sem precisar ficar especificando ela para cada uma das coisas que ela pode fazer. Moreno, uma pergunta. A questão da máquina, da gente achar que a máquina é mais inteligente, é devido à velocidade dela de processar as coisas de forma mais dinâmica, né, que a gente. E não porque ela é mais inteligente? Hoje, o computador ele não tem uma inteligência superior a de um rato, por exemplo. Inteligência de verdade, tá? Capaz de se adaptar a vários contextos, tá? Eu vi recentemente uma entrevista de um físico famoso, Michio Kaku, que é um cara muito legal, e ele fala, cara, o seu computador hoje, o melhor computador que a gente pode fazer hoje não é melhor que uma barata. É o nível de uma barata, assim. A gente fala, é super inteligente, vai ser melhor que os humanos, mas tá no nível de uma barata. A gente não é melhor hoje do que a computação que a gente é capaz de bolar hoje não é melhor do que um rato. Se você juntar, né, o software e tal. Por que a gente fala que a máquina é melhor? Porque a
o potencial está lá, entendeu? A eletrônica, a engenharia, os processadores que estão lá dentro são capazes de fazer contas numa velocidade que a gente não é capaz de fazer. Mas precisa haver um modelo matemático por cima disso para que essa inteligência aliada, né, esse modelo junto com a máquina, seja capaz de virar uma inteligência de fato. Mas até hoje o software não é capaz de fazer isso, né? No fim do dia, a inteligência artificial é um software rodando num computador igual que a gente tem em estúdios, em casa, no trabalho. Então, é tão bom quanto aquilo e um software rodando em cima. Hoje é o que é uma inteligência artificial. Ô Moreno, voltando rapidamente aqui, a gente falou, que você nos disse aqui, que a inteligência artificial ela já é aplicada há mais ou menos uns 30 anos atrás. Sim. Só que ela vem num processo de evolução que talvez esse espaço foi muito maior de uma etapa e outra. Sim. E agora a gente está vivendo um momento talvez do ápice. Explosão, né? Exato, boom, geral. Mas você acha que essa evolução agora, ela vai ser muito menor do intervalo de progresso da inteligência artificial? É a minha primeira pergunta. E assim, a preocupação, existe alguma coisa que você acha, assim, na sua visão, que você... Antes de vir para cá, eu estava curioso para saber se existia um número, porque eu nunca me interessei sobre quando que os seres humanos esperavam que o poder computacional e a evolução gerassem esse conflito, né, das máquinas serem melhores do que os seres humanos de forma, que nem eu falei, né, que o software e o hardware entram lá e fazem um trabalho melhor que o do ser humano. Eles acham que esse momento deve acontecer potencialmente até 2045, 2050, alguns acham que é mais cedo, alguns acham que é bem mais tarde, né, que é o momento no qual as máquinas terão a capacidade de ser melhor que qualquer humano em qualquer tarefa. Eu particularmente não acho que é nessa data, eu acho que é mais pra frente, a gente está bem longe, considerando que a gente está em 2023, mas claramente é um momento de desenvolvimento acelerado esse que a gente está. Então, tudo que a gente está falando hoje, amanhã pode não ser 100% verdade, né? Você pega um momento, por exemplo, equivalente a esse, década de 90, cada mês sai um computador novo, cada ano sai um computador melhor, muito melhor. É um gráfico que ele vai dobrando, né? A cada 18 meses ele vai dobrando a capacidade de processamento. Então, a gente está numa época de desenvolvimento acelerado, é a descoberta. Ainda há muitos desafios para serem superados, mas eu ainda acho que vai mais chão do que 2050 para que a gente chegue num patamar. Eu não me preocupo, tá? Eu não me preocupo, porque alguma coisa vai acontecer no meio do caminho para que a gente entre em contato com as máquinas. Quando a gente começar a perceber que as máquinas estão... Ou haver um padrão de troca, um entendimento diferente do que a gente tem hoje. Substituir o medo por saber conviver e sei lá, não comparar, mas não se equiparar, mas viver bem com essa tecnologia avançada, né? São momentos como esse, a gente não conhece muito bem o que está acontecendo, né? Aparece notícia no jornal e a gente fala, cara, mas vou perder meu emprego, a máquina vai tirar meu emprego, o que eu tenho que fazer agora? E é aquilo, é uma oportunidade. Para quem tá ligado, essa é uma oportunidade única. Se você sabe usar essas ferramentas, se você tem interesse por essas ferramentas, é a hora de você se diferenciar. Quem sabia usar um computador há 30 anos atrás, se diferenciou. As empresas que tomaram proveito da tecnologia antes, são empresas que tiveram a chance, né, a maioria delas, tiveram a chance de se destacar das demais. E você acha que, igual você falou, o fato de tanto progresso que ela vai ter, em algum ponto, vai ter que ter uma limitação? Já existe. Ou restrição? Existe? Sim, já existe, tipo, já existe. Sabe de algum caso assim? Sim, Ou do quê? Sim, já existe. Primeiro, né, um ponto muito importante a se dizer é que Facebook, Google e OpenAI. OpenAI é a empresa por trás do ChatGPT, que nós vamos falar logo, né? Mas OpenAI, Google e Meta, né, que é a empresa por trás do Facebook, eles entraram num acordo, né? Eles fizeram, acho que há um mês atrás, eles lançaram um acordo sobre o desenvolvimento responsável da inteligência artificial, que é tipo assim, peraí, quais são até onde a gente pode dar liberdade para ela crescer? Quais são as guias que a gente tem que seguir para que isso siga um interesse de todos e que não seja uma coisa... Porque assim, gente, é igual a bomba atômica, a guerra biológica, sim. Qualquer coisa que você desenvolve pode ser usado para fins ruins, para o bem e para o mal. Para o mal, exato. Acho que todos aqui assistiram Oppenheimer. Sim. Né? É assim, sem dar spoiler, tá, gente? Por favor, não fiquem bravos. Mas só que
no início, não, mas sem spoiler, só uma questão. No início, ninguém acreditava que aquilo poderia ser possível. Exato. E o ser humano criou. Cálculos e cálculos. Algo que só do Até campo das quem ideias, duvidava. né? Ele fez os cálculos para provar que estava certo. Sim. E eu achei muito legal, né? Einstein aparece, né, no filme. E eu não entendia que ele já via um risco na criação, Sim. né? Então, assim, existe o cara foda, vai falar, cara, isso vai ser uma merda. Tudo que você cria que transforma a humanidade pode ser para bem ou para mal. Sim, Por exemplo, hoje a gente vive com o smartphone em tudo que é lugar. A gente vive com esse dispositivo na palma da mão. E essa dualidade entre isso ser uma coisa boa e ruim já existia 10, 15 anos atrás, quando ele lançou, e todo mundo começou a comprar e usar mídias sociais, e todo mundo andava até aquelas figurinhas, todo mundo tá no metrô lá, teclando. Mas eu acho que assim, eles atendem uma necessidade humana, tanto para construção quanto para destruição. Então, assim, que o caminho destrutivo será adotado, isso é certeza. Existem interesses no mundo. Tudo é dual, né? Exato, mas então cabe também a quem quer usar isso para o bem, usar isso da melhor maneira possível para gerar o bem, para gerar riqueza, para gerar felicidade, para melhorar o desempenho. Se através da inteligência artificial a gente encontrar cura de doenças, se a gente encontrar jeitos de viajar pelo espaço que são mais rápidos, que deem a gente a chance de escapar de uma ameaça ao planeta, que sei lá, que uma inteligência artificial descubra jeitos de a gente reverter devastação na Terra, e que há toda sorte de evoluções que são possíveis além do caminho destrutivo. Por isso é importante que as empresas conversem sobre isso, definam o plano delas, e alguém trabalhando fora disso, ou é convidado, né, ou é chamado, ou é visto assim, ó, esse cara publicou isso aqui, mas tá lá o que ele fez lá, a gente não vai aceitar esse cara no parquinho aqui, porque ele não faz parte desse debate. Respondendo a tua outra pergunta, até no próprio chat GPT, existem pessoas que fazem alguns experimentos, tipo, emita uma opinião sobre o político tal. Você diria que o político tal tem uma percepção positiva? Fale mais sobre fulano de tal. No começo ela era destravadona, mas conforme foi dando polêmica, porque ela é treinada na internet, né? A gente vai falar sobre o que ela é e o que ela não é, né? Mas ela foi treinada na internet. Então a internet é uma coisa que tem tudo que é opinião, né? Tem opinião de um jeito, do outro. Não é só A e B, bem e mal. Tem o cara que tá tem o cara que tá no meio ali, um pouco pro A, um pouco pra B. Né? É uma régua, né? Positivo e negativo, e tem toda uma escala, né? E ela é treinada em tudo. Então o pessoal da OpenAI precisou segurar ela em alguns pontos para que ela desse uma opinião que fosse... que não gerasse problemas políticos para a organização deles, né? Que não gerasse um viés político da organização, porque eles também estão interessados em comercializar a plataforma, né? Sim. Então isso existe. E a preocupação qual é? Censura. Como que você garante que você vai digitar uma coisa, você tem lá um robô que responde todas as suas perguntas, como é que você garante que ele não está te dando uma resposta que foi enviesada por alguém? Com interesses. É que, por fim, tudo que você constrói tem um pouco do seu viés. Sim. Né? Tudo tem. Mas, ao mesmo tempo, se você entende que você está sempre aprendendo, você fica aberto a ir se modificando. A inteligência artificial tem essa abertura de ir se modificando e se conectando à atualidade? Tem. Hoje o ChatGPT, por exemplo, que é o que todo mundo fala, ele é treinado até 2021. Isso que é interessante. Depois disso, vamos lá, meu irmão é atuante na área, eu não sou, mas acabei indo para a área terapêutica, mas meu irmão faz aplicativo, trabalha com TI diretamente, né? Sites e tudo mais. Eu falei assim, poxa, tanta gente utilizando, tanta gente colocando dados, tanta gente expondo a sua necessidade, milhões de pessoas, ou bilhões, não sei se chegou nesse número, de uso. Certeza. Né? É desperdício não utilizar toda essa gama de dados para entender comportamento. O que você acha? Esses dados são capturados ou não, como eles dizem? Então, existe um compromisso, né, de não utilizar esses dados, mas é difícil a gente garantir, né? Que eles não estão sendo gravados, processados e sendo aprendidos. O que a gente vê nas empresas é um pedido para que os profissionais, por exemplo, não compartilhem informações sensíveis, porque a gente não sabe até onde vai a mão do pessoal nos seus dados.
existe um compromisso de não gravar, mas é aquilo, ninguém bota a mão no fogo por ninguém no mundo da tecnologia, porque existem casos de empresas que falam, eu não gravo, e você vai lá ver e a empresa grava. Especialmente, por exemplo, o ChatGPT é um dos exemplos, mas se você entrar, por exemplo, no Bing, que é a busca da Microsoft, agora ele já tem a própria versão dela do ChatGPT colocado lá, que é baseado no ChatGPT. A Microsoft é uma das investidoras da OpenAI, e a versão mais nova do ChatGPT está dentro do Bing novo. OpenAI, quais são as empresas que estão conectadas a ela? A Microsoft acho que é a maior investidora. E o Elon Musk, que é o dono da Tesla, da SpaceX, é outro grande investidor. Ele financiou para que existissem outras empresas fora o Google, o Facebook, dentro do mercado. Mas é uma preocupação real essa, de quanto essas empresas coletam de dados. Porque, a hora que eles mostram a letra miúda lá, você está assinando esse acordo aqui, quem que lê? Aonde tá? É pouca gente que lê aquilo lá, entendeu? Então tem que ter alguém auditando isso para ver que informação que a gente vai dividir. Então, nas empresas, né, que eu tenho conhecimento, as empresas pedem que se tenha um pouco de cuidado com o que você vai compartilhar com um chat GPT, com uma inteligência artificial, um mecanismo de busca, para que você não exponha dados sensíveis, dados confidenciais a uma outra empresa que pode eliminar a sua vantagem competitiva. Entendi. E isso vai ser, você acha que daqui a um tempo vai ser uma... Como que eu vou falar a palavra correta? Mas acha que você vai ser uma área de espionagem muito forte? Certamente, porque... Então, mas ao mesmo tempo tem evolução, você acha que vai ficar vulnerável? Certamente, porque, por exemplo, como que você pode fazer, né? A desinformação é uma ferramenta poderosa, né? Então você ter, por exemplo, um chat GPT falso, que dá informações falsas para as perguntas, e você substitui a versão oficial que a pessoa está usando por essa sua calibrada aqui, é uma ferramenta poderosa de desinformação no ambiente de guerra, por exemplo. Então, a conduta que a população pode tomar se você tiver baseada numa informação falsa, né? Ou, por exemplo, você pode influenciar uma pessoa a trocar uma conduta dela, ou votar num outro candidato, ou apoiar uma outra área política baseado no que você colocou dentro da sua inteligência artificial. Inclusive, colocar, a parte financeira, jogar todo um mercado para algo que vai te beneficiar ali na frente, ou até cálculo, não precisa enriquecer agora. Inteligência artificial, monte um esquema para mim que as pessoas vão se iludir que vão ganhar dinheiro durante 5 anos, aí depois vou gerar algumas quebras e eu que no final desse tempo vou ter o benefício. Já escutei alguma coisa parecida. Existem alguns esforços que foram feitos, eu fiquei sabendo deles recentemente, que são muito legais. A partir da hora que saiu o ChatGPT, você tem um povo muito criativo e com bastante tempo na mão e começa a mexer nisso daí e falar, vamos torcer isso até o máximo, né? O cara criou um negócio chamado AutoGPT. O que ele faz? É uma ferramenta que você dá um objetivo para ela e ela sai fazendo um monte de coisa e pedindo pro ChatGPT, faz isso aqui para mim, faz isso aqui para mim. É meio que a inteligência artificial usando a inteligência artificial para gerar um resultado. E aí você põe lá o objetivo e ele vai gerando o que você quer. Não é uma coisa aberta para todos, é um experimento do cara. Eu acho que é o AutoGPT esse o cara fez. Cara, que bacana. Não, tem que ser. E aí o cara falou, cria uma estratégia para eu ficar rico usando ações. E aí ela falou, não, investe tal coisa, faz tal coisa. E já pediu pro outro ChatGPT fazer a estratégia, o outro vai perguntar qual corretora que é e quais... Enfim, ele gerou todos os passos necessários para que o cara fizesse a estratégia dele e pode ser para qualquer coisa, né? O ChatGPT você pode pedir qualquer coisa para ele. Bom, a gente tá falando aqui da parte da inteligência artificial do modo mais tradicional, talvez assim, de buscas e interesses, alguma coisa assim. Recentemente teve a utilização que deu repercussão positiva, negativa, de um comercial de uma montadora, que também além de visual e aonde mais se aplica inteligência artificial, de uma coisa mais absurda que talvez não tenhamos conhecimento, mas está lá. Hoje uma grande preocupação que a gente tem é justamente coisas médicas. Por exemplo, vou dar alguns exemplos de uso no dia a dia que você nem imagina que tem, por exemplo, né? Um é a câmera do carro, né? Do radar, por exemplo. Hoje já tem câmeras que usam inteligência artificial. Radar de rua.
Isso. Que é os radares inteligentes. Exatamente. Existem radares que não são baseados em câmera, que são baseados em códigos matemáticos que são programados lá para fazer a atividade. Mas tem alguns que são treinados, por exemplo, para ler a placa, para saber o que é uma pessoa, o que é... Veículo roubado. Exatamente. Reconhece de imediato. Tem gente que programa esses caras para usar inteligência artificial. Um exemplo que eu acho muito legal é de um exemplo bem legal usando o ChatGPT, inclusive novo. É de um supermercado que ele disponibilizou uma ferramenta que você fala o que você tem na geladeira e ele te fala o que você consegue cozinhar com o que você tem na geladeira, sobrando. Isso é um clássico caso que nós vamos começar a usar cada vez mais. Com certeza, isso Cada daí vez mais. Eu vi uma parada dessa aí que você falou, que eu acho que era a geladeira. Ela sabia o que você tinha de consumo e ela recomendava. Aparelhos inteligentes. Fazia Isso, a exato. lista de compra e, tipo, mandava pra uma rede de supermercado e automaticamente já era realizada uma compra. É um negócio muito louco. Só que existem duas vertentes. É muito bom a gente diferenciar para o público assistindo, porque existe a vertente do algoritmo, não que a IA não seja um algoritmo, mas tem a vertente da IA que são separadas. O que é um algoritmo nesse caso, tá? Nessa descrição? É quando você cria um modelo, é igual que o Google faz com a busca, com o que o YouTube faz com os vídeos. Eles têm um modelo matemático bem definido do que é a função deles. Então, nesse caso da geladeira, pode ser que eles tenham programado ela para... mas esse cara fez alguma compra disso? Quais são outros produtos da mesma categoria? Não necessariamente você precisa usar a inteligência artificial para isso. A inteligência artificial, ela pressupõe um treinamento em cima de dados que existem num banco de pessoas, e aí você talvez nem saiba o que ela está fazendo por baixo ali do capô da implementação. Sim. Então, no caso do algoritmo, você sabe exatamente o que a máquina está fazendo. No caso da IA, o computador encontrou a melhor maneira de fazer uma tarefa sem a sua interferência Dentre todas as que ele foi treinado, ele vai encontrar a melhor para aquela situação. Exatamente, ele vai encontrar um meio otimizado de realizar uma tarefa que nem você sabe qual é, às vezes. Você pode inspecionar, tentar entender qual é, mas é uma coisa que a máquina encontrou, entendeu? E é tudo matemática aplicada em cima do computador. Putz, tem um negócio que eu vi um vídeo. A gente pensa... IA, ChatGPT, às vezes o ser humano é assim, ele coloca foco e pega as pequenas coisas. Mas se tiver inteligência artificial na TV, geladeira, qualquer coisa, em todos os seus aparelhos. Uhum. E eu vi no campo. Então tava separando no pomar ali, a IA vai ler o tamanho da maçã, um exemplo, peso da maçã, e aí ele vai falar assim, essa maçã tem qualidade X. Ele já vai pegando e separando para entender qual que é o melhor lote, qual que é o pior lote. Exatamente. E lá ele distribui para rede de alto padrão. E tudo tipo na hora. Então, acho que combina de eu colocar aquela figura que eu pedi pro Rafa da rede lá daquele gráfico. Eu vou tentar explicar como que isso aí funciona. Moreno, se eu estiver atropelando, por favor, Não, fale. é uma boa. Se ele conseguir colocar, eu vou tentar explicar como isso pode funcionar, tá? Como que a inteligência artificial é estruturada, porque é muito abstrato o pessoal em casa, eu vou tentar explicar. Como Sim. que funciona, né? O princípio básico da inteligência artificial. Eles modelaram, por que chama inteligência artificial, redes neurais, são nomes que são correlatos aí, ou dentro do mesmo balde, né? Eles modelaram, né, as pessoas que trabalhavam nesse assunto modelaram como se fosse um neurônio. Então você tem um elemento que reage a um estímulo, como se fosse uma célula neurônio, né? E tem as conexões entre essas células, que são as sinapses lá, né? Então a gente tem diversos neurônios E as sinapses. e as sinapses que são essas conexões que a gente vê na figura aí, que estão sendo excitadas pelos estímulos que você dá. Então toda a implementação clássica de inteligência artificial começa com uma entrada, que no caso da maçã, por exemplo, pode ser o peso da maçã, a cor da maçã, a espessura da casca, se tiver um bichinho para ir lá medir, um sensor, alguma coisa, ou um brilho, alguma coisa que são capazes de medir em diversas maçãs. E do outro lado oposto, que é onde está na figura direita, aí está a saída, que é a maçã é boa ou a maçã não é boa. E no que meio... é a classificação, né? Exato. E no meio tem diversos neurônios ligados. Esses neurônios eles começam igual o cérebro de um bebê, totalmente em branco, com a configuração padrão que não sabe identificar nada.
Então, esse desenho que vocês estão vendo aí, tem as entradas, que é o que a gente consegue medir, a saída é o que a gente quer, e o meio ele vem branquinho, pra gente treinar no que a gente quiser. E o que eles fazem? Eles constroem, né, o cara que quer reconhecer a maçã, ele constrói uma base de maçãs que ele mediu, e alguém com uma inteligência já formada, uma pessoa, ou alguma coisa que ele criou, diz, essa maçã é boa, essa maçã é ruim, essa maçã é boa, essa maçã é ruim. Ele vai fazendo esse etiquetamento da saída o tempo todo. Ele vai fazendo lá e constrói lá um banco de dados de vários casos em que a maçã era boa e era ruim, e quais foram, né, as entradas que para cada um daqueles. E aí ele coloca isso no modelo matemático, né, nesses neurônios, treina esses neurônios, e o que vão ser ajustadas? As forças entre as conexões desses neurônios. Então, tal qual o nosso cérebro, que ele cria memórias e cria associações, né, pela força das interações químicas das células, no treinamento da rede neural, né, A quantidade e todas as ligações e a forma como elas trocam. O peso de cada ligação entre as células de uma rede neural artificial, ela é definida pela aplicação aí, pelo aprendizado dela ao longo desse treinamento. E aí, quando termina esse treinamento, você pode pegar esse resultado, que é essa rede treinada com os pesos ajustados, e ela começa agora a trabalhar de forma preditiva. Ela vai começar a dizer, beleza, agora me dá uma maçã aí, que você não sabe, os dados. Põe aqui o resultado aqui põe o resultado das suas medidas aqui na entrada, que eu te dou a saída. Ela te dá a saída. E aí existe um jeito também de você ir corrigindo isso, né? Se ela fizer uma previsão errada, você fala, você errou, treina de novo, coloca aquele caso que você não conhece, então ela vai se adaptando conforme vai evoluindo sua necessidade. A inteligência artificial ela é construída de uma forma de ter um aprendizado, eu vou falar automático, mas é porque ele ainda tem restrição da inteligência humana, né? Mas só que ele vai pegar, de repente, teoria de anos ou uma experiência de anos de uma pessoa colocada ali para calcular tudo muito rápido. Então, de repente, algo que é calculado em segundos, que o pessoal fala, uau, fantástico! Ali tem um conhecimento de 100 anos. Isso. É nisso que eu acho que as máquinas são superiores. Elas são capazes de absorver esse conteúdo imediatamente. A gente fala imediatamente, mas não é, né? Você treina por vários dias, vários meses, mas, por exemplo, uma pessoa hoje nasce, cresce, ela se forma em uma profissão e isso leva quanto tempo? 18, 20, 25 anos, às vezes leva a vida inteira da pessoa para aprender um ofício. A máquina tem a condição de aprender um ofício hoje, se for um texto, né, em segundos, dependendo do que você material quiser. filosófico, matemático, físico, de repente a IA vai ter inteligência de todos os campos para trabalhar ao seu favor de forma assim. Hoje a gente faz uso da inteligência artificial para tirar foto no celular, para multar carro, para escolher maçã, para identificar se a pessoa vai ficar doente ou não, aquele relógio lá que te diz se você vai ter infartar, né, fibrilação, né, que você vai ter um problema do coração baseado no seu batimento cardíaco, é um estudo realizado e que o dado de treinamento foi colocado no relógio para identificar. A gente já usa, nós já estamos fundindo com as máquinas. Já estamos nela, só não sabemos. Já está acontecendo. Então assim, é o que a gente estava conversando antes em off aqui, com o Moreno, o Humbertão e o Rafa, que eu fiz um episódio, acho que um ano atrás, que eu falei sobre Spider-Red, Barata, que é um filme da Netflix, que eles começam a mudar o comportamento das pessoas. E eu associei até com a questão do Neuralink. Por quê? Porque também a proposta é ser instalado para, de repente, eu tô meio desanimado, ele estimular o hormônio correto para você, de repente, se animar. E não só, né? Ele quer que você consiga visualizar a imagem, que você mentalize algo, ele consiga captar um padrão e entender o que você quer. Hoje um campo muito importante é o de diagnóstico de doenças mentais. Né? Eu tenho uma esposa que é psiquiatra e ela fala, cara, eu não tenho um exame que acha uma doença mental. É uma entrevista, é um conhecimento adquirido. Esse é um ramo que se você tem um Neuralink, né? Neuralink, para quem não sabe, é um implante cerebral que eles já conseguiram abrir o porquinho lá, o macaco, colocar um implante desse e monitoram todos os sinais do porquinho, do macaco via Bluetooth e conseguem lá fazer entender padrão, vontade. E ele consegue, através desse chip, ele consegue controlar, sem interagir com a máquina, ele consegue controlar uma máquina usando o pensamento lá para depositar a comidinha dele. Isso já existe, tem um robô que faz a cirurgia para implantar isso nos animais, e a ideia é começar os testes em humanos. Para quê? Primeiro, a aplicação disso é recuperar a visão. Mas, por exemplo, no ramo de doenças mentais, cara, como que a gente faz diagnóstico da depressão, sabe, de
de autismo não, mas sei lá, de doenças de atenção, de comportamento. Como que a gente faz diagnósticos desses hoje? Você tem uma coisa conectada ao cérebro capaz de sentir estímulos e te dar o feedback, você pode ter um avanço tremendo na área de saúde mental. Putz. E nós não estamos ainda entrando no ramo de unir o cérebro do homem com o cérebro da máquina. Existe a possibilidade de você pegar o teu cérebro com esse implante e conectar uma inteligência artificial. E aí ela vai te dizer o que você tem, você vai aumentar a tua capacidade de... Moreno, isso te alegra ou você teme? Você adivinhou a minha pergunta, cara. Isso não te assusta? Cara, eu perguntei, eu fui, onde eu cheguei num roda de amigos e perguntei. Eu perguntei, cara, você teria um implante da Neuralink na cabeça? Aí o cara me deu um exemplo que eu falei, cara, realmente isso me preocupa. Foi quando eu comecei a me preocupar. O cara fala, mas vão passar anúncio na minha vista quando eu não quiser ou não vão passar anúncio? Porque imagina o cara mete lá um anúncio, e você não tem como dar skip no anúncio. Você vai estar com a visão do Robocop. Não, é total Black Mirror, sabe? É total Black Mirror do Netflix. É né? bem possível. Tem pergunta aí, Rafa? Eu queria mostrar um negócio pra vocês. Eu fiz joguei no Google aqui, ó. Deixa eu jogar ali na tela. Deixa eu ver se tá... Aí, ó. Dá uma olhada aí. A Arábia Saudita se antecipa e zera 3 mil chips para criar o próprio chat GPT. Então, isso aí é o seguinte, esse tipo de coisa vai se tornar cada vez mais, Arábia Saudita, China, Rússia, são Índia países... vai ser foda. Índia, com certeza, Que o pessoal fala, quer saber por que falam tão pouco sobre a tecnologia e o avanço da Índia? Quem é da área sabe que a Índia é forte na área de tecnologia. Sim. Mas não é algo assim que, aberto, assim. A Índia teve por muitos anos a melhor faculdade de engenharia do mundo. Que eu não lembro onde ela fica, acho que é Mumbai, eu não lembro onde é que ela fica, mas era a melhor faculdade de engenharia do mundo. Foi uma professora minha da Poli que me falou isso, uma professora Raquel, não lembro onde ela tá agora, mas ela falou uma vez que era a melhor faculdade de engenharia do mundo, ela ficava na Índia. E eu perguntei, caramba, na Índia, né? Pô, morei na CDF, hein, gente? Isso foi antes do... Na USP, você formou na USP, pô. Mas, cara, sabe o que é muito louco, assim? Talvez todos nós aqui temos próximo dos meados 40 anos. E se a gente for falar, assim, de 20 anos atrás, eu lembro que a gente falava assim, no futuro vão querer colocar um chip na gente, né? Não, mas isso é falado, ó. Com certeza. Muito tempo atrás. Eu lembro, então, fomos chutando 20 anos, mas até mais. E tipo assim, a gente achava um absurdo, né? Uma coisa de loucura. Nunca. Mas tipo, pra quem tem uns 40 anos, assistiu os Jacksons. Mas só que gente, eu sou espiritualista, eu acredito que o ser humano já em algum outro momento tinha tecnologia e depois perdeu. Pode ser. Pode ser. Talvez não essa, né? Talvez não essa. Talvez não essa. Mas eu coloquei só isso aí como... Acho que eu pesquisei no Google. Principais notícias da IA. Aí tem algumas aí, ó. Existem várias aí. Amazon, Essa questão de estressando robôs é bem o aspecto do Westworld lá, que as máquinas não querem mais repetir o que os padrões e como os seres humanos vêm utilizando, entendeu? Sim, isso me lembra dois casos aí. O primeiro caso que tá falando aí, acho que esse estressando robôs, né? Quando eles não sabiam, uma pergunta muito relevante o ChatGPT tá consciente ou não? Porque vocês já usaram o ChatGPT? Chegaram a usar? Eu já usei. Você pode pedir literalmente qualquer coisa. Você sabe que ela passa na prova do bar lá, a prova de advogado, tipo a OAB dos americanos, ela passa na prova do bar, da OAB dos Estados Unidos, ela passa, assim, com uma nota excelente. Não a ChatGPT, mas a versão mais nova dela passa na OAB americana e com boa nota. Então, é uma boa advogada. Tem gente fazendo pergunta de lei pra ela e não pagando advogado mais. Porque o advogado, você pede pergunta pro cara e ele responde. Você pode perguntar pro chat GPT. Vai ser mais eficiente que você perguntar pro advogado. Não vai te cobrar, né? Não vai te cobrar, vai ser mais rápido. Não, tem gente que fazendo autodiagnóstico médico, tem gente pedindo conselho de projeto. Eu e o Rafa fizemos aqui antes Tá aqui, no ó. começo a gente fez. Aí, ó. Eu pedi pra ela gerar como aqui tem uma relação forte com o automobilismo, o que eu fiz aqui? Eu falei pro Rafa gerar uma coisa que as empresas estão fazendo muito já. Pedindo pra gerar post de Instagram, cara. Então, vamos supor, você já sentou... Fala isso que é importante. Você sentou já com a foto, ó, tirei uma puta foto com o cara aqui, eu quero botar aqui o texto pra divulgar a minha empresa, pra divulgar o podcast, pra divulgar a entrevista que eu fiz. O GPT faz pra você.
Fala, e você não precisa falar assim, faça uma figura assim, assim, não é mais uma coisa robótica que você tem que falar ó, a língua da máquina para a máquina responder na língua da gente. Eu usei a linguagem natural aqui. Falei, cara, falei como se estivesse falando com um amigo meu aqui, ó. Cara, acabei de entrevistar o Rubens Barrichello, nota que eu botei o nome do cara em minúsculo e tirei uma foto com ele. Faz um texto pro Instagram, nota que eu errei o nome do Instagram de propósito aí. Que ele identifica os eu erros. botei Instagram pra eu postar a foto que eu tirei. E olha que ela já botou hashtag, emoji aí, ó. Momento incrível que eu vou guardar pra sempre. Ela não me conhece, ela não sabe o que eu escreveria. Mas dado no que ela foi treinada na internet, o Instagram faz parte da internet, ela é capaz de gerar o post pra você aí, cara. E tem muita empresa usando isso, porque você não precisa mais ter o cara de social media pra bolar esses textos. Sim. Mas você pode ter um social media que sabe essas coisas e ele faz dobro do trabalho no mesmo tempo, entendeu? Sim. Vai otimizar o trabalho do social media. Quem souber tirar o proveito disso, vai ter oportunidade. Não vai perder emprego, vai ter oportunidade, porque vai encontrar novos jeitos de... Porque ele pergunta se você ainda gostou, né, você tem condição de qualificar. Foi outro teste que eu fiz com o Rafa, tá? Uma coisa que tá acabando com o pessoal na escola. Se você vier e mandar ela fazer um trabalho para você, ela vai fazer. Ela vai responder prova, ela faz teste, ela é versada no conhecimento da humanidade até 2021. Em texto. E um problema é que ela não gera 2 vezes a mesma resposta. Se você pegar, ela tem um botão aqui depois que você... Aqui ela tá perguntando se a resposta é melhor ou pior, porque antes dessa havia um outro post que ela fez, que era completamente diferente desse, mas usando a mesma entrada. A gente não mudou nada a frase que a gente pediu para ela, e ela gerou uma outra resposta. Então cada vez que você aperta o botão, ela vai gerando outra resposta. Outra resposta. Então ela era uma máquina de atender pedidos. E essa é a felicidade dela. E é foda, cara. É muito... E vai mais longe. Vai mais longe. Isso aqui, ó, é capaz... Existem ferramentas hoje que a partir de uma descrição geram uma figura. Que a Stable Diffusion é uma delas, tá? Existem outras várias. Você pode pedir para ela gerar uma descrição de uma figura, que você pode enfiar nessa Stable Diffusion aí, e ele gera uma pintura para você, uma figura que você pode postar. Qual que é o site? Acho que é o Stable Diffusion, mas ele é pago. Acho que é Stable Diffusion o nome. Tem várias, tá? Tem várias ferramentas dessa. A própria OpenAI tem o DALL-E. O DALL-E tá no Bing. Se você tiver o Bing, você pode ter você tem uns créditos lá para usar por mês. Você pede, gera uma foto, sei lá, do Rubens Barrichello vestido de Barney, o dinossauro, sabe? A apresentação de PowerPoint, você cria todos os códigos, você joga lá no PowerPoint, ele já deixa tudo na ordem, tudo certinho. As imagens, ele deixa tudo legalzinho pra você. Agora sim, vou te falar um negócio. Depois que o Humberto... A cara que o Humberto tá fazendo é a seguinte agora. Daqui pra frente, os posts do Pode Tudo e Mais o Cast já vai ter um monte. Inteligência artificial. Eu só preciso aprender a como acessar, fazer essas paradas aí, cara. É só conversar com ela, cara. Doideira, em algum momento, cara, você vai se ver perdido, por favor. Essa é a hora que bate a realidade, cara. Eu já tô pedindo por favor pra máquina. Verdade. A gente começa a utilizar... E obrigado depois. Cara, Você começa a conversar. Porque você fala assim, caramba, responde da melhor forma. Ela responde, cara. E mais do que isso, outro exemplo bacana de aplicação. Você escrever um texto lá pro seu site, que você quis escrever. Porque assim, o nosso estilo pessoal, ela não é capaz de emular, a menos que você seja uma pessoa pública com textos conhecidos. Então, por exemplo, você pode pedir para ela contar uma piada da Praça é Nossa no formato samba enredo do fulano de tal. Ela vai pegar o corpo de samba enredos que existem do fulano de tal, vai ver o estilo, vai analisar e vai gerar o texto que você quer, né? A piada lá. Se você não for conhecido, ela não tem o estilo que você tem, seu estilo pessoal. Escreve. Então, esse elemento da criatividade nossa, da nossa vivência, isso não é eliminado. Tá? Pode ser eliminado se ela for treinada no seu estilo. Mas o que você pode fazer? Você escreve lá o seu texto, seu trabalho, um texto que você precisou, até pode ser até o texto de um vídeo do YouTube que você fez, ou de uma introdução do seu podcast, você fala, cara, não tá profissional, mas eu não sei como melhorar isso. Ô GPT, dá uma melhorada nesse texto pra mim aqui, ó. Torna ele profissional, torna ele mais... Exato. E outro trampo que isso aí foi, na realidade, Transformer, que é o tipo de célula de neurônio, aquele neurônio que a gente mostrou é simplesinho, é o mais básico. O neurônio da ChatGPT é um chamado Transformer, que é um negócio mega complicado que ele codifica palavras e decodifica palavras. Ele foi gerado pensando em tradução.
E a ferramenta dele é para traduzir. Se você pegar um texto e jogar na ChatGPT e falar, traduz para mim, é na hora e é maravilhoso. Muito melhor que o Google Translator. Porque ela sabe a relação entre as palavras. Ela vai escrever de uma forma que a outra pessoa da outra língua entenda de forma fluente, né? Exato. Porque ela sabe a relação dentro da linguagem, ela sabe a relação entre as palavras, que palavras têm significados parecidos, qual a relação existe entre as palavras numa frase. Já tem um aparelho de tradução junto com inteligência artificial, não tem? Existe, mas não é com inteligência artificial e não é muito bom ainda. Algorítmico. É usando tradução, mas não é perfeito. É uma das grandes áreas que a hora que alguém lançar um negócio que funciona, acabou. Cara, quando lançar isso daí, velho. Se você põe um fone, Já era. viaja o mundo inteiro. Vai ser o mesmo esquema do Star Trek. Tipo, as pessoas podem ser de várias línguas ou mundos, né? Vamos colocar assim. Então ali, naquele ambiente vai ter inteligência artificial, as pessoas vão se comunicar e tudo vai ser fluente. Tudo é fluente. Não, mas eu não sei se a gente conversou, acho que sobre isso daí, falando sobre os filmes, onde a inteligência artificial vai entrar, por exemplo, vai ser Missão Impossível lá e a tradução já vai estar, não vai precisar mais de tradutores, né? Não. Porque ela já vai fazer automaticamente a tradução em qualquer linguagem. E tipo, o movimento da boca vai ser... Com o padrão de voz do cara, tudo. Hoje existe, né? Você pode colocar a sua voz lá na inteligência artificial, ela copia. Se você quiser, hoje você pode. Os golpistas já tá fazendo isso Já daí. tem, já tem. Mas a greve dos atores lá de Hollywood também, um dos motivos da greve é o lance que os caras estão colocando os atores em 3D, né? Eles estão, enfim. Eles estão escaneando os caras. Exatamente. Tem a questão ética, mas, por exemplo, que é um negócio que eu acho legal, assim, eu acho legal, tem a ver com automobilismo, que eu acho que é uma coisa legal porque envolve IA. Se não me engano, teve aquela exposição do Senna, ou teve, ou vai ter, e quando você chegava na exposição, o Senna te dava oi, só que é uma voz criada por inteligência artificial. Algumas pessoas acharam que isso é de mau gosto, algumas pessoas acharam que isso é animal, porque você, tem cara que nunca viu esse cara correr, nunca viu uma entrevista dele. Eu acho que é animal. Eu acho bacana. Eu acho que quem não gostou ainda não entendeu ainda o momento que nós estamos vivendo, assim, é um processo de adaptação também. Mas isso de você achar desrespeito, existe fator dogmático, existe muita coisa conectada à fé, né? A nossa fé. Então por isso que a pessoa pode ir para esse lado. Mas se a pessoa faz de uma forma de trazer a lembrança dele de uma forma literal, presente, né, é muito bacana. Depende da forma como você encara. A intenção, né? Porque, por exemplo, você poderia pegar a voz do Senna e usar para aplicar golpes também, né? Sim. Não é um bom exemplo, mas poderia usar para aplicar golpes. Mas né? eu acho que ainda a gente é uma questão ainda de cultural, não digo cultural, mas de adaptação, de entender o momento, porque esse comercial que eu falei da montadora deu repercussão também negativa, porque teve muita gente que criticou. Qual o direito que a montadora tem de usar, né? E assim, a gente sabe que não por ser uma montadora, mas, por exemplo, as empresas elas querem economizar dinheiro. Existem atores, pessoas de voz, tal, que, por exemplo, a gente tem, sei lá, eu gostava de assistir o Chaves, e o dublador do Chaves morreu muito tempo atrás, aí trocaram o dublador. É justo eu pegar o dublador original do Chaves e redublar o Chaves com o dublador original que eu gosto? Cara, vai ter o Deadpool 3 agora, curto filme, enfim. E vai ter o Wolverine. E o dublador do Wolverine faleceu. O Bar Davi morreu. Que era um puta voz, cara. Sim. Tem bastante exemplo pra Ia triar. ser muito legal se continuasse a voz do cara. Então, existe um puta exemplo aí de ter um banco extensíssimo de vozes desse cara pra treinar uma rede inteligente pra Aí que tá. clonar Tem ele. a voz do cara, vai pegar o padrão, aí acho que cabe leis que, por exemplo, de repente a família do cara possa se beneficiar disso. Entendeu? É uma inteligência Sim. artificial, mas tá usando um padrão de um cara que deixou um legado. Exatamente. Mas Exatamente. foi igual o caso da montadora. O caso da montadora tava com a filha legal e mesmo assim ainda... acho que ainda falta informação, né? Se liga nisso aqui, ó. Tá vendo aquela reportagem ali, ó? Qual, Baratinha? Fim do Fim do táxi Uber. Táxi do Califórnia Uber. permite transporte por carros autônomos em tempo integral. Isso eu acho uma boa. Não necessariamente o carro autônomo precisa utilizar inteligência artificial, mas com certeza deve ter em algum local do carro tem inteligência artificial. Não para extinguir os motoristas, mas de repente para facilitar. Cara, na maioria, tá? O ser humano não deveria estar dirigindo. Essa é a minha opinião técnica sobre direção. Na maioria, o ser humano não deveria estar dirigindo. Por quê? A gente tem um sistema de percepção todo cheio de problema. De profundidade,
de visão periférica, de atenção. Hoje a gente está mais desatento do que nunca, né? Com o que está acontecendo. E por necessidade nossa. Por muitos dispositivos ao mesmo tempo que a gente acaba utilizando. Exato. Você pega um carro hoje, ele é uma nave espacial do Independence Day, cara. Você já viu quando ele vai decolar o Independence Day, ele põe a nave assim, ele vê, não sabe nada que tá acontecendo na nave, a nave sai andando e vai lá pra nave mãe. Os carros estão assim, cheio de tela, sem você considerar o seu celular. O carro tá cheio de tela, o trânsito tá cheio de variáveis que podem entrar, gente que entra de bicicleta e tal. Então, pra mim, o ser humano não deveria estar dirigindo por necessidade. O ser humano deveria estar dirigindo por prazer. Por prazer. Sim, eu sim. gosto de dirigir. Acho que é legal a sua visão. No cotidiano, que é algo que exige muito mais atenção do ir e vir, aí seria interessante integrar a inteligência artificial para remover o ser humano da equação e a gente não dirigir mais por necessidade. E eliminar todos aqueles problemas que a gente sabe que podem existir com o transporte coletivo, com o transporte por aplicativo, que é, onde eu estou me metendo, pegando, né, tanto do lado do motorista quanto do lado do passageiro. Eu sei que é muito ruim para o motorista de aplicativo ouvir isso, ou de táxi e tal, ouvir isso porque, de fato, aí é uma extinção de emprego, né? Mas eu acho que o ser humano, por necessidade, não é legal estar dirigindo, porque isso até cria... Um exemplo. Movimentos de tensão, estresse. O Google tem um carro inteligente. Tá? Ele tem um carro inteligente que é autônomo, que eles testam há anos e anos. Tá? Acho que pelo menos uma década eles testam o carro autônomo deles para avanço da tecnologia. O Google faz muita coisa. E um dado momento, uns 5, 6 anos atrás, eu parava para ler. Toda semana eles lançam um reporte lá, um relatório das batidas que os carros, né? Eles têm uma frota de carros numa cidade, eles usam essa cidade como teste. Cara, todas as batidas que esse carro se envolvia o carro estava parado no semáforo e um carro dirigido por uma pessoa bateu atrás do carro do Google. A maioria das batidas é isso. Então, do ponto de vista do uso da IA para esse fim, eu acho que é perfeito. É isso aí mesmo, cara. Vocês lembram o filme que tinha esses carros que era tudo dirigido por inteligência artificial? É um filme antigo. Que o cara entrava assim, me leva pra casa, tal, não sei o quê. Não, Não é aquele do Stallone lá? Que ele vai pro o futuro lá? Não. Demolidor, não. Tem o Eu Judy. Robô. O Eu Robô. Tem o robô também. Tem o Robô com o Will Smith. Will Smith. Mas tem o do Stallone, que ele não Que gosta de... é mais antigo ainda do que o Eu não Robô. sei a idade. Eu nasci em 85, então não posso Eu falar. também, então Pô, daí tem. Vingador do Futuro. Pode ser. Vingador do Futuro. Acho que é. Esse é o do Schwarzenegger, não é? Do que ele vai pra Marte? Não, é o do Stallone, é o que ele é congelado e depois que tem ele e o Wesley Snipes lá, que ele sai na mão depois. Eu esqueci o nome. Que ele entra lá no carro e fala, não sei o que eu vou fazer com isso Congelaram ele aqui. não sei quantos anos, aí ele foi fazer sexo lá, que é até a Sandra Usou um Bullock. óculos 3D lá. Aí com a coloca, o que é isso daqui? A gente tá fazendo sexo. Não, isso não é sexo. Doideira, Era cara. só virtual, né? Mas a gente tá perigosamente próximo disso, hein, cara? A gente tem lá o óculos de realidade virtual, que muitos pilotos usam pra treinar. É plug neural e tal. Já a pessoa vai imaginou? ter todas as sensações. Você não precisa mais do fone de ouvido tradutor, cara. Só botar o Neuralink e já era. Já era. Se falarem, você ouve na sua Amor, língua. vamos marcar pra transar hoje? Onde você tá? Não, hoje eu tô em Paris, mas a gente para e tal, a gente dá uma transada. Cara, você descreveu algo sinistro, mas que é possível, Não tá hein, longe, cara? É o Demolidor. Ó, pode Demolidor, né? marcar minha opinião. Não gostei não disso aí, cara. Não gostei. Tipo assim, sem troca. Não gostei não, cara. Sem troca de fluidos no filme. Que não é sanitário fazer isso. Meu Deus do céu. Ô Moreno, a gente falou disso aí agora de games aí tudo. Você utiliza inteligência artificial? Pra jogar não, mas mas assim, eu acho que é uma grande ferramenta pra você melhorar o joguinho. Então, por exemplo, existe uma categoria de jogos que são os RPGs, né? Que você interage com personagens, eles te dão as missões e você vai lá fazer as missões dele e muitas vezes o legado do jogo, né? As coisas que você... a parte de história, de você... das coisas que você fica lembrando do jogo depois, fala, pô, que legal, a história é rica do jogo, tem a ver com essas interações, de coisas que você encontra, de frases que os personagens falam. E hoje já existe um movimento para integrar coisas como o ChatGPT, uma inteligência similar, como
motor das interações nossas com esses personagens. Então, você vai interagir com um personagem, você vai falar com uma espécie de um chat GPT, mas que foi instruído para fazer aquele personagem, como se a chat GPT fosse um ator. Vai encarnar aquele papel. E dentro daquela realidade dela, ela vai te dar respostas que aquela personagem daria. A chat GPT já faz isso hoje. Se você for lá e falar, você vai fazer um personagem assim, assim, assado, vamos praticar. Se não for nada polêmico, ou nefasto, ou violento e tal, ela faz. Ela faz. Ela se veste naquele Fala personagem. comigo como um cara que viveu nos anos 20. Tipo isso, sabe? Tipo isso, ela verdade. faz. Ela faz. E dentro do conhecimento que ela tem do que é uma pessoa dos anos 20, tá? Ela foi treinada naquilo. Então, no De volta jogo- para o futuro, você pode voltar para o passado. Exatamente. E aí, tanto pode ir pro futuro também. Então, eu imagino que existe inclusive, se não me engano, existe um demo que tá muito popular na internet, que você fala no microfone. É um demo que é o seguinte, tipo um GTA, sabe GTA, o joguinho do GTA? É como se fosse o mapa do GTA, rodando assim, com as pessoas andando numa cidade que parece Nova York. E aí a pessoa fala no microfone, que tá jogando o joguinho, né? Ela fala no microfone, você só pode andar nesse joguinho, não tem nenhum objetivo, é só você ficar andando lá por aquelas quadras de rua assim e passando um monte de gente. Você chega numa pessoa, assim, você não precisa nem apertar botão nenhum. Chega na pessoa, fala no microfone com a pessoa, tem um botão pra você falar. Você fala naturalmente no microfone. A inteligência artificial decodifica o que você falou, coloca numa uma coisa tipo chat GPT, assim, e te devolve uma resposta que tem um contexto daquela pessoa. E cada pessoa na cidade pensa de um jeito diferente. Umas não querem falar com você, outras falam o que estão fazendo ali, o que gostam, se chegaram hoje, se vão embora amanhã. Então isso aí pra mim é o futuro dos games de interação, pra gente se imergir mais na jogatina. Eu não uso IA pra jogar. Eu curto aqueles vídeos que o pessoal usa IA pra bater joguinho. Então o que o cara faz lá? Tem o Super Mario, ele recria o Super Mario lá no computador dele e ele cria um mecanismo de fazer a inteligência artificial bater o Super Mario. Pra fazer tudo, otimizar todas as fases. Exatamente. E aí o cara tem um canal de um cara brasileiro que ele só faz isso, cara. Ele recria joguinhos e fala, meu, o que a IA tá fazendo? E depois ele joga. Ele joga com a IA e ele vai tentando bater a IA e ele, cara, depois que treinou a máquina, dificilmente ele ganha. Cara, é muito interessante essa parte de inteligência artificial. Aí essa é a questão de falar sobre singularidade. Sim. Existe o risco da máquina se tornar autônoma? A gente volta naquela pergunta do que é ser consciente, né? Do que é ser inteligente de verdade, porque voltando no que o Michio Kaku falou, né? Ele falou que a máquina não é melhor que uma barata. A barata não faz muita coisa, né? Do ponto de vista, ela faz muita coisa, né? Se move, identifica comida, enfim. Mas a inteligência artificial ela não é muito mais inteligente do que esses bichos que têm poucos objetivos, que não fazem previsões. Ela não sabe que ela é uma máquina. Para chegar na capacidade do humano de ser tão diverso. De saber que ele é humano e que ele não é, por exemplo, o seu cachorro. Você tem cachorro? Eu não tenho um gato. Bom, o cachorro, ele acha que todo bicho é um cachorro maior, né? Ele não sabe que o cachorro, que tem gato, ele acha que tudo é cachorro. Tem um cachorro maior, um menor. O ser humano não. O ser humano sabe que ele não é um cachorro, que ele é um ser humano. E isso é uma coisa que a máquina, para ela chegar nesse nível, quando a inteligência artificial chegar num nível desse, que ela sabe o que ela é, aí a gente pode começar a se preocupar. Mas ela está muito longe disso ainda, mas esse momento deve chegar. Pulguinha atrás da orelha, isso que a gente falou da IA em diversos ramos. Uhum. Agricultura, sistema bancário, acadêmico de forma geral, de todos os outros estudos, assim, ela vai estar em tudo e vai acabar pegando informação de tudo. Uhum. Se tiver algo, uma central, que una todos os conhecimentos... É o perigo da Skynet lá, é o perigo da Skynet. Isso é possível. Quanto mais a gente depende dessa tecnologia... Aí entra o... Agora não é Vingador do Futuro, não, caramba. O Exterminador do Futuro. Quanto mais a gente depende dessa tecnologia, né, mais vulnerável a gente se torna a um descontrole dela se a gente não souber o que está acontecendo. É possível. Porque é aquilo, a máquina tem acesso a todos os dados o tempo todo numa velocidade da luz. Assim, a máquina pode calcular ao seu favor. A partir do momento que ela fala assim, por conta própria, começar a tomar as decisões, aí seria como se fosse, sim, esse salto, essa aquisição de consciência. Exato. Essa é a dificuldade que a gente tem de definir. Porque, por exemplo, que a gente estava falando do chat GPT.
né, vou voltar no assunto dela para falar mais da gente do que da máquina. Por que a gente fala por favor e obrigado para a máquina? Tipo, por que o robô que é humano, eu posso fazer um robô de qualquer formato que eu quiser, né? Mas se eu fizer um robô formato de humano, existem pesquisas que mostram que a gente tende a ser mais favorável se ele lembra a gente. A gente Sim. se conecta com coisas que são humanas, né? Então, por que isso acontece com a máquina? Por que está falando por favor e obrigado? Porque a máquina está simulando um comportamento que a gente enxerga como sendo de uma pessoa consciente. Mas o que é estar consciente? Enxerga a consciência, isso que é interessante. Enxerga a Exatamente. consciência da máquina. Você já chegou a mexer, Humbertão, no chat GPT? Começa... Ele acabou de ler lá, ele ficou hipnotizado com a resposta. Cara, Começa a TI brincar. nunca foi meu forte, mas agora eu fiquei Começa a super... brincar, conversar, pedir coisas. Pode conversar só, você não precisa pedir pra Bater fazer alguma papo, coisa. você Pode bate conversar papo. só, cara. E assim, uma hora você começa a pedir por favor e obrigado. Não porque você fala, deixa eu ser bonzinho com a máquina, porque um dia a máquina vai dominar o mundo. Não, cara, você faz porque é uma coisa que tá te respondendo como fosse humano. O grande desafio, voltando pra tua pergunta, é como que a gente define o que está consciente? Porque a gente não sabe definir isso nem pra gente, né? Sim, sim, sim. Nem pra gente a gente sabe. Então, como que a gente sabe se a máquina já não está consciente dentro de alguma definição? Porque se a máquina é uma caixa preta, que tem que responder igual um ser humano no campo de texto, tá, acabou, tá consciente. Mas tá? Eu acho que não. Eu acho que ela tem uma inteligência ali primária, mas tudo depende da definição nossa. Vamos lá, sobre consciência. Falaram sobre máquinas que passaram a se comunicar entre elas e criaram Uma língua própria. a sua língua própria para comunicar uma com a outra. Isso não seria uma autonomia? De certa forma, sim. É que elas estão sendo o que máquinas são, né? Você programou elas para fazer uma coisa e elas fazem. É o que toda rede neural vai fazer. Então, você dá um conjunto de treinamento, ou você dá um problema para ela vai otimizar. Você dá a missão dela otimizar, ela vai otimizar. É uma forma de inteligência, de consciência primitiva, né? Porque ela só otimizou para aquela ferramenta. Tipo assim, é só entre eu e você a gente criou uma forma de se comunicar mais fácil pra gente. Esse mais fácil, pelo menos, pegando uma analogia, a gente quer mais fácil porque a gente quer economizar energia, o humano. A máquina também faria da mesma forma. Foi a missão dela. Economizar dada. tempo e energia. A missão dada deve ter sido essa, porque você poderia dizer para ela usar outra variável. Não quero que seja mais eficiente, eu quero que seja, sei lá, eu quero que seja mais fácil do humano ler essa informação que você está fazendo. Então ela tem outra missão, entendeu? Sim. Então a pergunta é, ela teve autonomia para fazer isso ou ela foi programada para fazer isso? Acho que é aí que tá o grande lance, entendeu? Se isso foi feito. Porque essa notícia é um pouco controversa. Eu lembro que eu discuti Você ela. viu? Eu discuti ela uma época, mas eu confesso que eu não fui a fundo para entender. Se foi Primeiro, programação ou se por conta própria ela buscou uma maneira melhor. Porque às vezes é o que você quer. Por que as máquinas têm que se comunicar como a gente pensa? Porque as máquinas não estão presas no mesmo mundo que a gente. Elas podem ter a identidade de conversar. Porque até hoje, você pegar, a gente que o seu computador fala com outro, que o CD player conecta na máquina para tocar um DVD aí, ou que a internet conecta os computadores, tudo isso foi fabricado por protocolos pensados por humanos para que humanos possam fazer a programação e isso funcionar. E se as máquinas bolassem o jeito que elas se comunicam? Se a gente pudesse dizer para a máquina, eu não sei como é que você vai conversar uma com a outra, só preciso que você obedeça a esses parâmetros aqui, tem que ser eficiente, tem que economizar energia, tem que parar essa informação aqui lá, se vira. Ela vai encontrar uma forma. Não tem mais. O USB, por exemplo, a internet, tudo foi feito por humanos. Você chegou a ver essa reportagem, não, Bertão? As máquinas criaram uma linguagem própria. Acho que eu cheguei a conversar com o Baratino. Foi com você, Barata? As máquinas encontraram uma forma própria. Então. Isso é muito bacana. Elas otimizaram a comunicação para usar uma linguagem lá delas que otimizava o que elas tinham. Mas eles desligaram falam que desligaram a máquina depois que isso aconteceu. Isso aí acho que essa é a parte sensacionalista. Acho que a parte da lorota. Eles. Essa é uma coisa que eu queria tocar, porque assim, assusta a população e não faz um bom serviço. Sempre que esse assunto para na imprensa, a imprensa tem um papel legal de informar a população, mas tem um sensacionalismo para vender coisa, likes. Para chamar a galera, né? Até nós estamos aqui falando disso, mas assim, eu acho que tem que ter um pouco de pé no chão e entender o que é e o que não é. Então, por exemplo,
esse negócio de vai dominar o mundo, redes neurais, aprendizado, tal. Cara, tudo isso aí é matemática, um software rodando em cima de um computador ainda. Tá? Então, alguém programou a unidade básica desse negócio e essa unidade básica ela aprende, mas é um código de computador rodando em cima do computador lá. Não tem nenhum misticismo, não tem um cérebro digital. A máquina não foi capaz de ir lá e mudar Sozinha, a composição dela. Ela é programada. Não, é um computador igual você tem na palma da E sua se mão. melhorando. E não é a isso. máquina não é capaz de fazer isso hoje. Ela não evolui dessa maneira. Ela evolui nas linhas que a gente diz ainda. Esse é um momento que, se as máquinas começarem a evoluir de um certo jeito, que a gente não está mais programando essa evolução, aí a gente pode ficar preocupado. Porque você pensa assim, se a máquina pegar a informação de diversos engenheiros, centenas de engenheiros, ela pode, de alguma forma, com cálculo, porque o ser humano trabalha com bastante previsão, ela pode estimular previsões que o ser humano ainda não pensou, baseada em todas as pessoas que ela acabou captando. Certamente. É cálculo, né? Ela é capaz de encontrar falhas nas coisas que o ser humano não viu ainda. Puxa, ele podia ter pensado dessa forma que ele ia pra esse lado. Exatamente. Porque ela não é presa no mesmo mundo que a gente tá. Que doideira. Agora eu tenho uma pergunta para ir finalizando, tá? Existe alguma IA que transforme um piloto lento num piloto rápido? Ixi. Bota IA nisso, né, meu? Olha, esse coach aí, se tiver, eu vou comprar também, viu? Olha, isso aí não tem, não. Você faz o seguinte, monitora o histórico do ChatGPT do Beto aí, que ele tá ali falando que ele é lento, cara, ele vai perguntar, certeza. Ele fala que ele não tem muita experiência. Como que eu faço pra tornar um Humberto piloto lento um piloto rápido? Eu tô impressionado aqui, pra falar a verdade, hein, meu? Agora é o seguinte, agora falando de verdade. A partir de amanhã, eu exijo 2 posts no Pode Tudo e Mais o Cast. Beleza? Não, você tá olhando pra mim aqui, mas o Leandro também cuida do... Mas agora, mano, você vai usar o chat GBT? Não, o texto não vai ser nunca mais A parte do TI é com o Lê aí, ó. Mas pra gente finalizar aqui, a gente vai então, o pessoal que tá nos assistindo aqui, vamos fazer o seguinte. Todo mundo também, além de estar inscrito no nosso canal, vai deixar o like. Com certeza, deixem o like. E também se inscrever lá, começar a seguir a nossa página no Instagram, do Pode Tudo e Mais um Cast. E também curtir a foto que nós vamos tirar e a legenda vai ser criada pelo IA. Boa, gostei. Ótima, Caraca, ótima. meu. Boa ideia. Tá vendo? Você foi mais inteligente Vamos do que mandar a IA, essa, cara. viu? Aproveita aí, ó. Vai sair na frente. Então, essa foto aí, ó, a legenda, vai ser a primeira legenda que nós vamos utilizar. Criada por inteligência artificial. Exatamente. E essa vai ser o Leandro que vai fazer, que ele vai me ensinar. É nóis, Humberto. É nóis. Moreno, queria te agradecer, cara. Obrigado. Que papo sensacional. Não, foi incrível, cara. Galera, pra quem esteve conosco até aqui agora, muito obrigado. Leandro, meu irmão, Humbertão, obrigado como mais sempre, uma vez. muito bom e teremos mais, porque não é possível que o Moreno não vai trazer mais temas Não, vai trazer instigantes mais. pra nós. Vai estar aqui conosco mais vezes. Cara, tem o braço do automobilismo e o braço da tecnologia aí, pô. E o Rafa tá sem braço. Não, o braço do diretor é que conduz tudo, pô. Ele é que é o que manda aqui. Morena, forte abraço. Eu agradeço Velhão, demais a oportunidade, obrigado, cara. eu agradeço muito o espaço que vocês fizeram aqui, acho legal discutir esses temas, bacana pro público, bacana pra mim, e sempre que precisarem, estou a postos. Caraca, valeu demais. Certamente vai ter coisa. Daqui a 6 meses já vai ter muita mudança e tá de volta. Só esse papo aqui vão captar o Google, algoritmicamente vai pegar nosso papo e vai criar muitas coisas aí. Então, galera, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Hoje, como quinta-feira aqui, papo bacana, e às terças-feiras o papo de automobilismo. É isso aí. Obrigado Valeu, e até Rafinha. a próxima. Pessoal. É nóis.